Hoje eu quero falar com vocês sobre uma virtude muito linda. Eu acho que é um dos maiores poderes que existe, o amor. E eu não preparei uma mensagem. De manhã, bem de manhãzinha, eu vi algum versículo e me chamou a atenção. E Deus falou para mim, você vai falar sobre amor hoje. Eu li um pouco de Daniel, mas eu vou falar sobre amor. Eu gostaria de, primeiramente, deixar bem claro no começo do vídeo o que amor não é. Veja bem, o William só fica falando essas coisas sobre Satanás, a Babilônia, a carne. Eu tenho que falar sempre disso porque somos atacados por isso o dia inteiro. Então é necessário. O que amor não é? Eu sei que se popularizou desde que a gente é novo, filmes, novelas, filmes da Disney. O que é aquele romance, que o amor tá ligado àquele romance, princesa, cavaleiro, aquela coisa que as novelas exaltam, que os filmes de romance exaltam, e enfim. Isso não é amor, gente. Isso não passa nem perto de ser amor. Isso daí é paixão. Paixão, por assim dizer. E paixão é não vou dizer que é uma obra da carne, mas a paixão ela está muito mais relacionada ao benefício pessoal, à satisfação pessoal, do que o amor, obviamente. A paixão ela é um desejo ardente, e ela tem um prazo de validade muito curto. E não somente a paixão por outra pessoa, paixão por objetos, paixão por um país, paixão por uma cidade. Enfim, a paixão ela tem prazo de validade. Ela é uma inclinação desenfreada do nosso eu, do nosso querer. O amor não é isso. O amor, ele é algo poderoso, que somente Deus pode fazer. Satanás, ele tenta tirar toda a sua alegria, ele tenta te desanimar, ele tenta te enfurecer, porque ele não quer que você faça algo que faz você se parecer com Deus, que é amar, porque Deus é amor. Esse texto, infelizmente, eu não sei de cor, então eu vou ler aqui para vocês um breve relato que o apóstolo Paulo diz, tá bom? Ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não quer dizer que não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bonito, né? Ele deixa bem claro. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Veja que esse dom, essa virtude, esse poder, ele é sacrificial. Quando você decide amar alguém, uma pessoa, você se coloca em posição de vulnerabilidade. Ele é sacrificial. Mas o Senhor Jesus Cristo nos chamou para amar. Olha o que Jesus teve que passar por amar nós. Tudo bem, que a primeira intenção dele sempre foi obedecer ao Pai. Mas ele deixa bem claro que amou a gente até o fim. Olha Deus, o nosso Criador, Adonai. Olha o que ele fez. Ele deu o único filho dele por amor a nós. Então as escrituras ensinam um amor totalmente diferente do que o mundo. O mundo, como sempre, distorce as coisas. Satanás distorce as coisas. O amor, ele é sacrificial. O amor, ele é a maior de todas as virtudes. Sabe uma virtude muito bonita? A justiça. Ela é muito bonita. Só que o amor ainda supera ela, porque o apóstolo Paulo, a refletir sobre os atributos de Deus, ele fala: a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por que eu estou falando para vocês aqui essa noite? Eu vou ensinar para vocês que talvez vocês não saibam, eu creio que vocês sabem, mas se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. Algo que é como se fosse o produto do amor. Como assim um produto? Na Bíblia está escrito que você vai conhecer os verdadeiros cristãos pelos frutos. Pelos frutos conhecerão eles. Então o produto, o que é o produto? A evidência de que uma pessoa é cristã é os frutos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que os frutos do Espírito é amor, benignidade, paz, longanimidade, mas eu não quero nem me atentar às virtudes que o Espírito traz. Hoje eu quero ensinar para você, falar para você sobre como fazer, como evidenciar
Como você vai perguntar para você mesmo se você realmente ama aquela pessoa? E se acaso você acha que ama e não faz o que eu vou te falar aqui agora, talvez você não ame o suficiente. E se você quer amar determinada pessoa, mas não sabe por onde começar, hoje eu vou te dar o caminho. Apenas uma palavra: oração. Oração. Comece a orar por aquela pessoa, por determinada pessoa. Comece orando por aqueles mais fáceis, aquelas pessoas do nosso ciclo social mais próximo da gente, que é um pai, uma mãe, esposa, marido, filhos, amigos. Se estenda um pouco mais, comece a orar para desconhecido. E um dia Deus vai te dar graça suficiente para você orar por aqueles que vos perseguem. Mas não tem atalho. Quando você ora por uma determinada pessoa, você está amando ela, só que sem plateia. Como Jesus disse, o que a sua mão esquerda faz não deixa a direita saber. E o seu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Veja bem, tem que orar sem cessar, obviamente, durante o dia. Mas você tem que ter um momento de intimidade com o nosso Senhor. Ore pelos demais, ore pelas pessoas. Veja bem, quando você ora pelas pessoas, Deus cuida de você. Ele cuida de você. Você pode orar por você e pedir as coisas para você. Isso é totalmente legítimo. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Você pode orar por você. Mas mais importante é você orar pelas pessoas à sua volta. Interceder. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Algumas pessoas você vai estar por dentro da vida delas. Outras não. Ore por ela e comece a ver o mover do Espírito Santo na vida dela. Irmãos, o inimigo, ele tem mais interesse. Existem duas coisas que todo cristão tem que fazer. Uma é orar e outra é ler a Bíblia. Uma vez perguntaram para um pregador qual que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. Ele falou assim, qual que é mais importante para o pássaro voar, asa esquerda ou asa da direita? Veja bem, se você só ler a Bíblia e não ter uma vida de oração, você vai se tornar aquelas pessoas muito intelectual que acha que sabe de tudo e vai se tornar uma pessoa fria. Também do mesmo modo, se você só orar e não ler a Bíblia, você vai se tornar aqueles emocionados e vai falar coisa que não está de acordo, vai fazer orações que não vão subir, porque você não está por dentro. Então o cristão verdadeiro, ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar sempre lendo a Bíblia e orando. Então começa a fazer isso hoje, começa a orar. Eu fiz um vídeo esses dias não, ontem, e no final do vídeo eu falei assim, se você viu o vídeo até aqui, fale o seu nome que eu vou orar por você. Eu não esperava. Acabou que muitas pessoas pediram para mim orar. Eu falei que ia escrever no papel e orar, e eu vou orar. E esse vídeo é a mesma coisa. Fale seu nome, eu vou orar por você no final desse vídeo e pedir para Deus te abençoar. Mas não se esqueça, eu não sou como os demais pregadores. Eu não vou ficar orando pela sua vida sentimental, material. Eu vou orar para salvação, para Deus despertar o dom dele que há na sua vida, para você começar a ler as escrituras, para você começar a orar, porque Jesus ele fala, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Aí ele diz, ore ao Pai para que envie ceifeiros para a seara. Então se você viu o vídeo até aqui, você não é uma pessoa que está tendo contato com o Evangelho provavelmente a primeira vez, porque essa é uma plataforma de vídeos curtos, ninguém tem paciência de ver um vídeo de 10 minutos. Se você está aqui até agora, é porque você é um cristão, e Deus está te chamando para uma responsabilidade maior. Ele está te chamando para ler a Bíblia, para orar pelos demais, para as pessoas que você conhece, que você não conhece, pelos seus inimigos, pelos cristãos que estão sofrendo perseguição. Deus está te despertando para a vida de oração. Eu vou orar para Deus te despertar. Coloca o seu nome aí que eu vou orar para Deus te despertar. E você ore pelos demais. Grandes avivamentos começam com pequenas pessoas. Sozinho eu não consigo fazer nada. Mas com a ajuda de vocês nós podemos sacudir o mundo. Então eu peço em nome de Jesus, ore, pratique o amor. Pratique. Comece a ler as Escrituras, comece o Novo Testamento e comece a orar. Imite o nosso Senhor Jesus Cristo. Imite Ele. Jesus que tinha todo o poder nos céus e na terra, ele orava demais. Ele passava noites orando. Se ele, o Filho de Deus, orava, acredito que nós também precisamos. Os discípulos, quando conversou com Jesus uma hora, ele não pediu, mestre, nos ensine a curar um paralítico, a curar um cego, a expulsar demônios. Não. Os discípulos falaram assim, mestre, nos ensine a orar. A fonte é do Pai. E Jesus tinha pleno acesso ao Pai. Nós temos pleno acesso a Jesus. Com isso temos acesso ao Pai. Então vamos orar, vamos crer, vamos orar. Ore com fé, lê as Escrituras. Vamos começar uma vida de oração. Coloque seu nome, que eu vou orar por você. E vocês, por favor, orem por mim. Deus abençoe, fiquem com Deus.